Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal, né? E esse vídeo é sobre ansiedade, né? Os nossos pensamentos, né? A nossa mente, que é o nosso coração, o nosso ser interior. Que, como a gente já viu, né, em outros vídeos anteriores, nós devemos cuidar, né, do que a gente pensa, né? Avaliar cada pensamento que entra na nossa mente, tirar aquilo que não está alinhado com a palavra de Deus e alinhar a nossa mente, o nosso coração com a palavra de Deus, né? A palavra de Deus diz, né, para meditar na palavra de dia e de noite, né? E com as redes sociais, né, a internet, né, nós acabamos tirando o nosso foco da verdade, né? E botando o nosso foco nas redes sociais, né, se comparando, né? Fofoca, mentiras, enganos, muita coisa desnecessárias, né, para nossa mente e nosso coração. E eu quero aqui falar um pouco sobre o livro de Jeremias. Muito interessante o livro de Jeremias, né? Porque Jeremias, ele foi um profeta que Deus enviou para o povo, né, de Judá, Jerusalém, porque antes, né, do cativeiro na Babilônia, e Deus estava avisando a eles para eles se arrependerem, né? E que se eles não se arrependessem, né, ia haver o cativeiro da Babilônia, né? Como aconteceu, que não se arrependeram, né? Eles achavam que estavam certos, né? Eles tinham templo, eles faziam os rituais, né? Eram religiosos, mas o coração deles não estava em Deus, né? A mente deles não estava em Deus. Isso é muito profundo, né? Porque Deus não estava aceitando o sacrifício deles. Isso a gente vai ver em Jeremias capítulo 6, versículo 20, que fala, né, que foi Jeremias, né, falando, né, por Deus. Para que, pois, me vem o incenso de Sabá e a melhor cana aromática de terras distantes? Os holocaustos que vocês oferecem não são aceitáveis e os seus sacrifícios não me agradam. Então aqui diz que eles estavam até dando a melhor cana aromática para Deus, mas Deus não estava aceitando os sacrifícios, né, deles. Porque Deus não quer rituais, Deus quer algo de coração, né? E a mente deles, os pensamentos deles não estavam em Deus, estavam em outras coisas, não estavam na palavra de Deus, né? Que era o mandamento de Deus, né? Que Deus mandava, né? Meditar de dia e de noite. Em Jeremias, capítulo 6, versículo 19, fala: ouça, ó terra, eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. Então Deus, ele ia trazer o próprio fruto dos pensamentos deles. Então o mal deles estava dentro deles, né? O pecado deles era uma idolatria, gente. E a idolatria, ela não é só de imagens, ela pode ser de várias coisas, né? Uma coisa que você bota muita atenção, mais atenção do que Deus. O que é que tem a sua atenção mais do que Deus, né? Deus, ele não precisa da gente, claro, não precisa da nossa adoração, mas nós precisamos, nós fomos feitos para adorar a Deus. Então, se a gente não tá cumprindo isso, os prejudicados somos nós. Se você não está alinhado com o que Deus tem para você, o prejudicado é você. Então, isso é viver no Espírito. Ter os seus pensamentos voltados ao Senhor, né? Ser cheio da palavra de Deus. Isso é andar no Espírito e não na carne. Então, aqui, Deus, ele estava dizendo que ia trazer os frutos dos pensamentos deles, porque eles não estavam atentos às palavras, não estavam atentos à palavra de Deus. E isso a gente pode trazer para hoje. Muitas pessoas estão dentro da igreja e ouvem a palavra, mas não guardam na mente, não guardam no coração. Mas, né,
vive rede social, vive alimentando a mente e o coração com fofoca, com o que não presta nas redes sociais, né? Isso. Então, então eles estavam rejeitando a palavra de Deus, né? Então, tem muita gente dentro da igreja, ali, ouve a palavra, mas quando sai, é a mesma coisa que nada, né? E o que Deus quer é que andemos no Espírito, né? Que andemos com a palavra dele escrita no nosso coração, na tábua do nosso coração, na nossa mente. E hoje nosso coração, né, está sendo disputado com a internet, com a rede social. Gente, o mal, um dos males desse século é a internet, as redes sociais, né? A gente acha, não, que é inofensivo, mas o problema a gente vê depois, né? Com o tempo. E eu posso dizer, por experiência, né, que a minha ansiedade, quando eu estava tendo crises, que era ansiedade, era ataques, né, aqueles... Eu esqueci o nome, mas enfim. Era por conta de eu passar muito tempo na internet. Ela estava alimentando a minha mente, o meu espírito, o meu coração, com coisas falsas, com coisas que não eram puras, né? Porque na internet a gente vê de tudo. Então, foi o que Deus estava trabalhando em mim, né? E ele falava, com que você... Eu sentia, né? Ele falando comigo, com que você está se alimentando? Alimentando a sua mente, o seu espírito. Então, eu acredito que a ansiedade já é um alerta de Deus, né? Para você parar, para você pensar no que você anda alimentando sua mente, seu espírito. O que você anda assistindo, vendo, né? Você está alimentando-se mais da palavra de Deus ou dos prazeres desse mundo, das coisas desse mundo? Você tem que parar. É o momento de você parar e avaliar isso, né? E avaliar o seu coração. Provérbios 23:7 fala, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Então, assim como o homem imagina dentro de si, assim ele é. Então, nós temos que ter cuidado com o que a gente pensa, com o que pensamos. Então, muita coisa que a gente vive, que você está vivendo, é fruto dos seus pensamentos. Com a ansiedade, né? Tem gente que tem azia, ela vem para o físico, né? E quando a gente tem peraí, só um minuto. Então, quando eu estava nas crises, né? Aí eu vi quanto estava contaminada a minha mente. E isso eu fui mudando através da leitura da palavra de Deus, da oração, do jejum e, claro, abandonando os meus desejos dos olhos, né? Do que a internet, a coisa. Eu fui trocando, né? E a gente tem que ter muito cuidado com isso. E temos que nos arrepender, né? Nos arrepender dos nossos maus caminhos e maus pensamentos, porque não é só fazer, não é só religiosidade, não é só o externo, mas Deus quer tratar o interno, o nosso coração, né? E isso é só através da palavra de Deus, porque ela é poderosa, né? Para limpar, para nos tratar, para nos salvar, para nos purificar. Então é isso. Se você tá sofrendo com crise de ansiedade, pare. Avalie o que você anda vendo, ouvindo, com quem você anda conversando, né? E comece a ler mais Bíblia, a se alimentar da verdade, né? Porque o inimigo, né? O mundo tá cheio de mentiras e o inimigo, ele é o pai da mentira. E ele implantou muita mentira na nossa mente, no nosso coração. E isso tem que ser limpo, tirado, né? Limpo pela palavra de Deus, né? Tem um provérbio que fala, né? Guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Então, coração é a nossa mente, o nosso ser interior. Se você não está cuidando do seu coração, né? Você está contaminando a fonte, né? Porque dele procede a fonte da vida, né? É ali que é derramado, né? A vida. Jesus derrama o Espírito Santo dele. E quando a gente vê coisas impuras, nós estamos nos contaminando, né? Estamos sendo contaminados. Então, leve a ansiedade e essas crises como um alerta para você cuidar mais da sua mente, né?
do seu espírito, alimentar o seu espírito com a palavra de Deus. Então, que Deus te abençoe, que você pare, anote tudo, anote esses versículos, que você medite na palavra de Deus, como Ele pede. E até a próxima.